todos. Boa noite. Vamos cantar. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o mar, só eu e Deus agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do meu Mestre. Onde tem pai, tem mãe. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por vivo me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, sem perceber me vejo a rezar, meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora Mãe do céu. Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria que tu amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, traço de Deus Maria deixou, sonho de mãe Maria plantou, no mundo encontrar a paz. Maria que
Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo rei. André Carvalho, lá de Maria de Nazaré. Vamos ouvi-lo e a casa é toda sua, querido. Meus amigos, amigas e irmãos, boa noite a todos. É um prazer retornar ao Fé, Amor e Caridade. Eu que quando mudei para Votuporanga, nos idos de 1989, uma casa que eu vinha corriqueiramente, era esta casa, administrada então pelo Fernando e a Fátima Bento, de qual tenho amizade com eles até hoje. Eles frequentam um centro lá em Votuporanga, né? É um prazer retornar a esta casa, que tão boas lembranças me trazem ao coração. Prazer estar com vocês aqui nesta noite. O tema que eu programei para a gente refletir esta noite, ele é um tema relacionado ao esquecimento do passado. E o esquecimento do passado, quando eu não tinha ainda adotado a doutrina espírita como uma religião para mim mesmo, eu tinha uma certa dificuldade para entender, quando eu via alguém que se dizia espírita, kardecista, né? A pessoa falava, eu sou espírita e tal. Eu pensava comigo mesmo, com o devido respeito, porque eu era católico, fui católico muitos anos, né? E tenho uma gratidão pela doutrina católica, que me ajudou muito na minha juventude, mocidade. E alguém falava para mim, eu sou espírita, né? E tinha um ponto da doutrina espírita que me trazia muita dificuldade, porque a pessoa falava, nós reencarnamos, né? O espiritismo fala da reencarnação e tal. E às vezes eu dava aqueles embates, né? Falava assim, eu tenho um avô que tem 80 anos, e se eu perguntar para o meu avô que tem 80 anos, se ele lembra de quando ele era criança, de 5, 6 aninhos, ele vai lembrar, né? E se eu perguntar para o meu avô de 80 anos o que aconteceu semana passada, talvez ele dá uma enroscadinha, porque a memória recente, né? Parece que é mais prejudicado do que a memória remota, né? Mas eu acho que o meu avô vai lembrar também. Como é que pode ser que a pessoa reencarna, né? Ele foi alguém na outra encarnação e nessa encarnação ele não lembra de nada, né? Aí às vezes a pessoa falava, mas isso é misericórdia divina e tal. E eu brigava para defender esse ponto de vista, porque, a meu ver, esquecimento do passado era prejudicial. Para minha surpresa, né? Grata surpresa, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11, ele trata desse ponto específico, no qual eu tinha grande dificuldade para entender. E nesse ponto específico do Evangelho segundo o Espiritismo, para minha felicidade, eu adotei ainda mais fortemente a doutrina espírita como padrão de retidão para a gente seguir, porque o esquecimento do passado é uma bênção. Começa o capítulo 5, no item 11, afirmando-nos uma verdade. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Nós devemos ter sempre em mente que quando alguma coisa é criada por nós, homens, humanidade, às vezes nós erramos e temos que fazer algumas adaptações, né? Em tudo. Mas quando nós vemos alguma coisa que não foi o homem que criou, mas foi criada por uma inteligência suprema, que é Deus, nós queremos às vezes questionar, né? Pois bem, por que eu estou falando isso? Quem criou o esquecimento do passado? Todas as crianças que nascem lá, hoje, estão nascendo ali na Santa Casa, na Casa de Saúde, nos hospitais aqui de Votuporanga, de São José do Rio Preto, do outro lado do planeta, estão nascendo e não se recordam da existência anterior. Quem criou isso? Se não foi os homens, foi Deus. E se Deus fez assim, deve ter um bom motivo. E às vezes nós queremos questionar a inteligência suprema. Por que será que as estações têm estações do ano que são intermediárias? Não era mais fácil ter 2 estações? Ficava mais fácil de controlar o verão e o inverno, né?
Não era mais fácil? Por que tem o período chuvoso e o período seco? Podia ser só um período chuvoso intercalado assim, chove. É porque o ano inteiro nós queremos que Deus se adapte às leis de Deus, se adapte aos nossos interesses, né? E na verdade assim não é. Nós é que temos que nos acertar com as criações de Deus, porque Ele, em verdade, é a inteligência suprema que rege tudo. Continua o Evangelho dizendo assim: com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Nós sabemos que cada encarnação que nós vamos tendo, quando findamos a nossa encarnação, há feito um balanço do que nós produzimos de bom na encarnação que se encerra. E muitas das vezes, na maioria das vezes, nós progredimos bem pouco, salvo algumas exceções. Porque às vezes a gente não quer mudar os nossos erros, os nossos equívocos. Nós somos hábeis para identificar defeito nos outros, não é assim? A gente identifica defeito nos outros. Mas como nós temos dificuldade de encontrar esses defeitos que nós encontramos com facilidade no nosso irmão, em nós mesmos. Vocês querem ver? Vamos fazer um testezinho rápido aqui, que vocês vão ver se eu tenho razão ou não. Vocês conhecem aqui alguém que seja egoísta? Não precisa responder, viu, gente? Só pensa, tá? Ele fala, tem a fulana, a cicrana. Vocês conhecem alguém que é avarento? Que gosta só para ele, nada para ninguém, né? A gente lembra. Você quer ver uma pergunta que o pessoal adora, né? Você conhece alguém que é fofoqueiro ou fofoqueira? Né? Não sei porque o pessoal começou a dar risada. A gente conhece um monte. Pois bem, desses três que eu falei, qual que a gente tem para nós? Porque a gente tem defeito. A gente geralmente não pensou na gente mesmo, né? Eu sou fofoqueiro? Eu não sou fofoqueiro. Eu gosto apenas de comentar o que comentaram comigo, mas não é fofoca, porque alguém falou para mim. Então, na verdade, eu estou comentando o que comentaram. Então, na verdade, eu sou um passador de comentário. Eu sou fofoqueiro. A gente tem dificuldade. E sendo assim, cada encarnação que nós progredimos um pouquinho, e isso é bem verdade, porque às vezes a gente acha que terminou a encarnação, vai encarnar, né? E não precisa nem encarnar. Quando morre, a gente já às vezes pensa assim, descansou, foi para o céu, né? Aí a mulher que mora com o falecido, né? E olha no caixão, dá uma olhada, fala, essa pinta brava, né? Imagina que foi direto para o céu, né? Ela não fala nada, porque ela honra o marido, né? Mas muitas vezes é assim, e fala, era um homem santo, ela morreu, ela era tão bondosa, né? Ela fazia um pouco de intriga na vizinhança, mas tirando isso, ela era um chuchu, né? De beleza, né? E a gente tem que se conhecer. A gente tem que se conhecer, porque cada encarnação que Deus nos dá é uma oportunidade grandiosa da gente se melhorar. E sendo assim, se nós recordássemos o que aconteceu, o que fizemos na encarnação anterior, traríamos, com certeza, muitas dificuldades. Porque o que nós temos nas encarnações sucessivas? A gente tem muito erro, que a gente erra. A gente às vezes guarda ódio, guarda rancor. A gente vai ter remorso, porque tem alguma coisa que a gente fez depois, fala, nossa, não devia ter feito isso, não devia ter feito isso, e não dá tempo da gente reconciliar, com esse que nós temos o remorso. Nós temos um amor que não foi correspondido. A gente às vezes tem alguém que nós brigamos muito, e que esse que nós brigamos muito, se a gente lembrasse, vai vir agora como nosso filho. E a hora que você vê lá, se a gente não tivesse a bênção do esquecimento, aí que olha, vem aquele rostinho dele e fala, parte da encarnação anterior, você fez miséria comigo, ordinário, agora você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. E a criancinha inocente não está sabendo, né? O que está acontecendo, porque ele não recobrou ainda a consciência. Mas você está lembrando, porque se a gente não tivesse o esquecimento do passado, né? Você vê que aquela que está te amamentando agora foi a sua amante na encarnação anterior. E agora você está lá se olhando, mas é minha mãe. Caramba, que dificuldade. Imaginemos nós as situações que teremos de dificuldade. Meus amigos, nós temos às vezes dificuldade com o familiar que nós brigamos há muito tempo.
Aí se a gente perguntar, mas vocês são brigados? Não, mais ou menos, a gente não brigou, a gente ficou meio estremecido o relacionamento. Mas por que vocês brigaram? Rapaz, é uma coisa tão besta que eu nem lembro o que é. Mas eu vejo ele não me cumprimenta mais, eu também não cumprimento ele, e nós ficamos assim. E nós, meus amigos, estamos na encarnação para progredirmos. Em certos casos, continua o Evangelho dizendo, poderia humilhar-nos se a gente lembrasse do passado. Porque a gente ia ver que alguém que a gente machucou, judiou bastante, aceitou que nós viéssemos na condição de filho dele, ou dela. Às vezes, poderíamos exaltar o orgulho, se eu lembrasse que eu fui o dono alguma coisa, barão de terras, que era dono dessas terras todas aqui. E agora eu vim filho de um serviçal. Será que eu estaria contente ou ia querer brigar com todo mundo porque eu fui na encarnação anterior dono disso tudo e todo mundo tem que vir aqui a hora que chegar beijar meu anel? Ah, mas você não é mais. Claro, eu lembro. Eu lembro. Quem está tomando conta? Opa, eu voltei. Sai daí que o trono é meu. Não daria uma dificuldade imensa nos nossos relacionamentos se nós lembrássemos, né? Então, vamos verificando que Deus, na sua inteligência suprema, nos deu o esquecimento. E vejamos bem, eu não sei hoje, né, o pessoal fala que as crianças, né, os estudantes não repetem mais. Eu não sei, eu não sou da área de educação, né? A pessoa fala, dificilmente repete, se não tiver falta, a criança não repete e tal. Hoje. Mas na minha época de escola, a gente repetia. Aliás, o termo correto era levava a bomba, né? E não só levava a bomba, mas era conhecido também como burrão. Repetiu de ano. O ano seguinte, se aparecer na escola lá, era bullying geral. Hoje dá trauma, dá não sei o quê. Mas se repetia, o burrão que repetiu lá, né? A gente passava quem repetia passava uma vergonha danada, né? Porque o pessoal tirava o sarro até acabar. Pois bem, mesmo esse que repetiu, que vai começar o ano de novo, os pais lhe dão um caderninho novo, uma lapiseira nova, uma caneta que solta tinta com cheirinho de morango, a borracha branquinha que ela aperta o negócio, ela sai. A pessoa vai com um material, bolsinha nova para ir para a escola, a hora que você abre aquela bolsa, tira os cadernos, os livrinhos, aquele cheirinho de livro novo. Deus é tão misericordioso que Deus faz isso também conosco. Ele nos dá uma encarnação nova, fizemos um piseiro na encarnação anterior. Nessa agora Ele nos dá uma mãe amorosa. Pode prestar atenção, que quando qualquer criança chega em algum lugar, todo mundo olha, e a gente, sem querer, a gente dá um sorrisinho, não é assim? Você viu a criancinha, né? Tá lá no colinho da mãe, você já dá um sorriso de ver, né? A carinha. Todo mundo gosta. Deus é tão misericordioso, porque aquele que está ali, que nós achamos uma gracinha, a gente, graças a Deus, não sabe quem foi ele na encarnação anterior. Porque muitas vezes, se nós lembrássemos, e com o passar dos anos, a gente vai vendo as inclinações dessa criança. Nós, às vezes, não o trataríamos com o devido amor e bondade que temos, por não lembrarmos quem foi esta pessoa na encarnação anterior. Então, Deus, na sua sabedoria suprema, nos deu sempre em cada encarnação. Vamos começar do zero. Você fez coisa errada na encarnação anterior? Bem provável. Mas nessa agora você vai começar de novo. Vai vir uma mãe, você vai vir os irmãos, vai vir todo mundo junto, todo mundo alegre, porque quando tem criança em casa é uma alegria, né? Pelo menos nas 4 primeiras horas, né? Porque não tem criança em casa, as 4 primeiras horas é uma alegria, né? Eu que não tenho criança, né? Não tenho filhos, então vem meus sobrinhos lá, que eu tenho bastante, meus irmãos, o que eu não tive de filho, todos eles têm bastante, então lá vem as crianças em casa, um corre para cá, outro sobra. Os primeiros 4 horas está tudo contente, daqui a pouco já começa, será que eles vão embora, será que eles vão demorar? Porque criança dá uma preocupação imensa, mas é muito gratificante. Pois bem, continua o tema do Evangelho da Noite nos dizendo o seguinte: o espírito renasce quando nós vamos renascer na nova encarnação, frequentemente no mesmo meio em que vivemos, e se encontra o espírito em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado na encarnação anterior, o ódio talvez reaparecesse. E de qualquer modo, ficaria humilhado perante aqueles que tivessem ofendido.
Então nós, quando vamos reencarnar, nós vamos reencarnar no meio onde nós já reencarnamos, muitas das vezes. Então quem nasceu aqui em Paris, ou lá em Votuporanga, já morou nessa região? Muito provavelmente. E os familiares que ele convive? Muito provavelmente os mesmos familiares que o indivíduo está hoje, já tiveram. Talvez foi o irmão, agora é um pai, talvez era um tio, agora é o irmão, mas vem reencarnado no mesmo meio, com as mesmas pessoas e na mesma região. Talvez não renasceu aqui em Paris, mas ali em Pedranópolis, Valentim Gentil, Américo de Campos, né? É isso. Por quê? É com essas pessoas que nós tivemos as reencarnações sucessivas que nós temos a nossa vivência, que nós temos as nossas questões que ficaram pendentes, e com elas, em cada encarnação, nós temos que nos acertar, todos nós. Como Deus é sábio, né, a inteligência suprema, Ele nos dá em cada encarnação uma nova oportunidade. Então às vezes você está tendo um filho difícil, né, na presente encarnação, mas talvez na encarnação anterior foi um amigo teu que você desandou, e agora ele veio difícil, porque ele guarda aquilo da encarnação anterior, que vocês dois faziam um monte de danura, agora veio com o seu filho para você encaminhá-lo. Então a gente fala, nossa, mas será que eu pedi isso para vir com essas pessoas? Na verdade a gente não pede, a gente até suplica, porque a oportunidade de reencarnar é grandiosa, e quando nós estamos no plano espiritual, a gente fala, não vejo a hora, né, de vir esse esquecimento, porque eu lembro que eu fiz mal para esse, eu não aproveitei aquilo, e nessa encarnação nova que eu vou pegar mais alguns meses adiante, eu vou dessa vez acertar. Mas o esquecimento vem, e muitas das vezes nós estamos remoendo, né, nos mesmos problemas sucessivamente. Reconhecer em ente muito amado aquele em quem prejudicamos ou fomos prejudicados, diz o Evangelho, seria um fator de desequilíbrio em nossa vida, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Aquele que me prejudicou bastante na encarnação anterior, eu vou aceitar ele como filho? Só se eu puder dar uma surra todo dia de manhã, né? E na hora de dormir à tarde também dar um puxão de orelha nele, né? Porque ele me prejudicou. Que bom que a gente não lembra, né? Porque ainda trazemos em nós muitas dificuldades. Todos nós queremos, na verdade, melhorar, sem sombra de dúvida. Almejamos o nosso aprimoramento, mas muitas das vezes ainda estamos cambaleantes. Estamos no caminho certo, daqui a pouco a gente tem um pensamento errado, e nossa, eu estou pensando isso, e daqui a pouco não só pensou, você fez algo de errado, fala, nossa, mas eu estou tanto tempo na doutrina do Espírito, eu sei que isso é errado, e eu ainda continuo fazendo essas atrapalhadas. Sim, porque a evolução não dá salto, é cada dia, e quanto mais a gente vai acostumando a fazer o bem, mais acostumado nós vamos nos tornando a sempre estarmos agindo no bem. Continua as lições do Evangelho para nós, asseverando que Deus nos deu na presente encarnação, nessa encarnação, para nos melhorarmos, justamente o que necessitamos, e aquilo que necessitamos e nos é suficiente. Então, nós, todos aqui, na presente encarnação, nessa encarnação que nós estamos agora, nós temos aquilo que necessitamos e em um grau suficiente. Mas o que seria isso para a gente aproveitar a encarnação? Ele explica. Nós trazemos conosco uma voz que sempre nos diz o que devemos fazer. Às vezes a gente se pega brigando com a gente mesmo, né? Se a pessoa está olhando e fala, esse aí já, ó, mas você está assim, né? No lugar você fala. Você não fala nada, mas porque você está pensando. E você está brigando muitas vezes com você mesmo. Se você está brigando com você mesmo e está tentando convencer-se de alguma coisa, tenha certeza, você está fazendo algo de errado. Porque com quem você está brigando, muitas das vezes é a sua própria consciência te alertando de qual o melhor caminho você adotar. E se você ouvir a voz da consciência, que é uma companheira leal do bem, nós vamos evitar muitos problemas.
É que nem quando você vê que vai, mas a moça que está lá, ela está olhando para mim de jeito diferente, né? Tal. Mas ela passa, ela dá um olhar diferente. Tá. Aí é quando você fala, você é casado, né? Ela é casada, né? Quem está falando isso para você? A sua consciência está te alertando. Eu estou dando um exemplo grave, mas para tudo na vida. Porque às vezes a gente fica assim, mas eu fiz isso para minha vizinha, mas minha vizinha mereceu, né? Você está falando só em pensamento. Eu fiz isso, mas tal. Por que você está? Com quem você está dialogando? Com a sua consciência. E se você está dialogando com a consciência, você está teimando com ela. Ouça e siga a voz da consciência. Nós trazemos também na presente encarnação as tendências instintivas. Às vezes a gente vê que alguma coisa não está muito certa, não é nem a voz, a gente está vendo que não está muito certo, mas a gente também não quer, porque os nossos instintos às vezes a gente quer sufocá-los. Quer ver um exemplo? A gente vai sair de pescaria, eu, o Ademar, o Marcelo e o Giovanni. Nós vamos para a beira do rio. Que legal e tal. Rapaz, o Ademar comprou um barco e o motor é do Marcelo. Que legal, nós vamos pescar e tal. Então, o Giovanni tem a caminhonete que dá para colocar atrás, tem rabicho, vai dar tudo certo, tal. Aí eu falo, nossa, vamos pescar, mas eu não sou bom pescador, né, e tal. Será que eu vou conseguir pescar? Não, sim. Nós vamos levar 2 varinhas para cada um, 2 para o Marcelo, 2 para o Giovanni, 2 para o André. Que beleza e tal. E olha, nós vamos levar também um negócio com um guardado assim com gelo, que a gente vai pescando, vai pondo lá dentro e tal. Você vai ver que vai dar tudo bem. Tá tudo certo, pescar não tem problema. Tem problema pescar? De jeito nenhum, né? Então nós percebemos que nós estamos em 4 e tem 72 fardos de cerveja. E a caminhonete vai até meia pensa, né? Você fala, 72 fardos de cerveja? É bastante cerveja, né? Nós vamos pescar ou nós vamos beber, né? Você vê que tem alguma coisa errada nisso. Não precisa ser muito esperto, né? E a gente está vendo que, instintivamente, a gente está vendo que não tem alguma coisa errada. Aí depois acontece alguma coisa errada lá na beira do rio e fala assim, Deus não olhou esses homens lá na beira do rio, né? Não, Deus olhou, Ele mandou a consciência, Ele mandou os instintos, né, da gente para falar, isso não vai dar certo. E mesmo assim a gente ainda teima, né? E tem mais. E nos tira, na presente encarnação, aquilo que nos prejudicaria. E o que seria essa coisa que nos prejudicaria? A lembrança do nosso passado. Porque com certeza não fomos boa coisa na encarnação anterior. Não, mas eu fui uma mãe de família, criei meus filhos e tal, e tá tudo certo e tal. Não teve nada de errado, mas pode ser que um dos meninos não era filho do meu marido, que depois eu tive que fazer uma coisa errada para deixar ele encaminhar. Então, a gente sempre vai ter, como temos todos nós, né, algumas coisinhas que deixamos de acertar. Por isso, a reencarnação, nova oportunidade de nós fazermos corretamente. Meus irmãos, quando nascemos, todos nós, quando nascemos, o homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como ele se fez. Então, quando você está recebendo uma criança na sua casa, aquela encarnação está envolvida pela bênção do esquecimento. Mas ele já traz os costumes, os gostos, os vícios, já trazemos nós. E nós temos que estar atentos para isso, porque em cada existência é para ele, para aquele que está reencarnando, um novo ponto de partida. Pouco lhe importa para quem está reencarnando saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. E suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. Se a pessoa nasceu com uma deformidade, um probleminha, o acaso não existe. Não estou falando que aconteceu isso porque todos nós temos as nossas coisas por melhorar do passado. Todos nós. Ninguém veio aqui sem nada para consertar. Estejamos atentos sempre para isso. Mas temos que usar do nosso livre-arbítrio na presente encarnação, que ele é pessoal e é intransferível, usarmos bem. Por isso aproveita a encarnação que você está agora para fazer tudo bem que você pode.
ser manso, pacífico, generoso, tratar os familiares com devido respeito, bondade e amor, que você deseja que os seus familiares te tratem. Porque passa e o corrigir cabe a cada um de nós. A mãe pode falar, o pai pode insistir, o vô pode dar sugestão, mas é cada um de nós que tem que fazer por si mesmo a sua própria evolução, o seu próprio ascensão moral e espiritual. Nós vemos que quando nascemos, já trazemos alguns traquejos do nosso jeito de ser. E mesmo criancinha novinha, já dá para perceber quando um é safado, arteiro, e uma é boazinha, mansa. Se você falar um pouco mais alto, menina, não mexe, ela já vai chorar. E o outro vai falar, menino, não mexe aí, sai daí, trem. E você vai ter que às vezes pegar no braço e dar até um chaculhão dele para ele te obedecer, porque ele não vai obedecer. Pois bem, reconhecemos desde novos as tendências presentes no indivíduo. O esquecimento vem, mas o espírito não se modifica. Nós trazemos as nossas tendências e elas nos acompanham nas reencarnações sucessivas. Por isso nós notamos em algumas vezes impulsividade em um, agressividade, introspecção, egoísmo, que já fica patente na criança. Outras situações, a criança é calma, a criança é generosa, a criança é afetuosa, é mansa. Nós vemos, né? E lá em casa nós somos em 5 irmãos. Dava para ver qual que era o chorão, qual que era o arteiro, qual que era o briguento, qual que era o que fugia. Dava para ver, criança. E nós também, nas nossas experiências com as nossas crianças, já percebemos. Nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, está na mesma casa, com o mesmo arroz, o mesmo feijão. Mas nós já vemos ali a diferença de personalidade. Por isso, né, a responsabilidade dos pais, por isso que eu coloquei aí, porque a responsabilidade de trazer os filhos para o caminho do bem é dos pais. Ultimamente nós estamos achando que é do conselho tutelar, nós achamos que é os professores, que é a diretora de escola, que é o grupo de estudo, que é o pessoal dirigente do centro. Responsabilidade de educar as crianças no bem é dos pais, e nós não podemos nos furtar a esta responsabilidade. Nós também trazemos e temos em nossa companhia uma leal companheira de vida, que nos alerta para o bem e a melhor conduta a tomarmos, mas algumas vezes a negligenciamos e outras até a sufocamos. A minha esposa, na hora que eu li isso aqui, lá em casa, ela falou, sou eu, não é bem. Não é bem você, porque às vezes ela até age como assim, mas na verdade a nossa consciência está sempre alertando. Se nós estamos fazendo algo que parece que a gente está sentindo que não está legal, é porque a consciência está nos mostrando o que não devemos fazer. Sigamos a consciência, porque certamente é uma amiga que vai nos poupar de muita dor, de muito sofrimento e muitas contrariedades. Ela nos ajudará. Para finalizar, estamos aí na parte final da nossa reunião, eu trouxe aqui um teste rápido para ver como vocês estão na percepção de vocês. Essa foto é tirada das crianças num campo de refugiados. Eu coloquei, na verdade a foto é bem maior, né? E as crianças estão num plano menor. Mas eu, na verdade, queria olhar as crianças. Porque a gente vê aquele que fez arte, aquele que é arteiro, aquele que é maldoso, só de olhar nas carinhas. Não é verdade? A gente não vê isso. E eu vou fazer um teste aqui com vocês, né? Um teste rápido, para ver como que está a percepção de vocês. Porque a gente já sabe mais ou menos. Só de olhar a gente já conhece. Vamos lá. Estão todos eles no campo de refugiados. Você vê que os pezinhos estão sujos, lá no fundo é um monte de barraca. Eles estão numa situação de muita dificuldade. Todas essas 5 crianças. Dá para perceber aqui, dentre esses crianças, que um deles foi um malfeitor há 2 encarnações passadas. Dá para saber? Olha o teste. Será que é esse? Que está com uma carinha assim, com a mãozinha no queixo, né? Meio sorridente, mas ele parece assim... Ficou meio incógnito, né? Será que é ele? Esse aqui tem cara mais safadinho, não tem? Vocês concordam também que ele está com uma carinha mais, né, de arteirinho? Essa tem uma carinha de gracinha, não é? A gente olhando ali,
Dá até vontade de pegar pra gente, né? Uma carinha bem... Essa é idêntica, né? Ó, tá as duas encostadinhas, né? Você olha assim, tem uma carinha mais de pureza. Mas aquele ali, será que ele não deve alguma coisa, que ele está com a mãozinha na boca, né? Será que ele já não está preocupado, que ele deve ter feito muita coisa errada? E pessoal, para nossa surpresa, a resposta para nosso teste é assim: pouco importa saber o que se foi na encarnação anterior. Se fez o mal, está colhendo o resultado. Eles já estão no campo de refugiados, já estão passando por dificuldade. Temos que tratar a todos com devido carinho, amor, socorro, amparo, proteção, porque são crianças. Então, em verdade, nós não conseguimos, né? Nenhum de nós não conseguimos saber o que nós fomos, mas nós temos alguma ideia, porque às vezes a gente se conhece, né? A gente escuta isso. Eu acho que aqui em Paris vocês já devem ter ouvido isso. Lá em Votuporanga a gente escuta, em São José do Rio Preto também escutava. Falava assim: ah, todo mundo acha fulano ou fulano uma gracinha, mas só quem convive com ela ou com ele que sabe. Vocês já ouviram isso, né? A gente já ouviu isso, né? Então, só que muitas das vezes as pessoas estão falando isso da gente, porque lá em casa, será que nós somos um docinho de coco com os nossos familiares? Será que nós tratamos com a devida gentileza, bondade, né? Os nossos familiares, os nossos companheiros de trabalho? Porque, em verdade, tem uma mensagem do Chico que é primorosa para fecharmos o nosso estudo da noite de hoje. Diz assim o Chico: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Não tem jeito de a gente retroceder no tempo. Passou, passou. Mas é possível começar de novo e fazer um novo fim a partir de hoje. Então, se nós temos os nossos pesares, vigiemos o que nós temos que corrigir. Não percamos tempo, porque o dia de hoje é grandioso e a presente encarnação valiosa para deixarmos passar em branco. Obrigado pela atenção de vocês. Jesus conosco.